Meus amigos, preocupa e muito ao governo brasileiro a relação diplomática entre Argentina e Bolívia. A relação diplomática entre esses dois países está paralisada no momento. A preocupação de Bolsonaro se justifica, porque trata-se de um desrespeito da Argentina em relação à Bolívia, ao reconhecimento da presidente interina do país, mas também em relação ao processo judicial desse país, como poderá ser futuramente do Brasil. O caso é o seguinte: a Bolívia expediu um mandado de prisão contra o cocaleiro Evo Morales, o ex-presidente Evo Morales. Evo Morales fugiu da Bolívia para o México, que o asilou temporariamente. O pedido tinha sido feito para a Argentina. Evo Morales queria continuar próximo à Bolívia, já que a Argentina é fronteira com a Bolívia, para dali comandar o seu partido, o MAS, o Movimento ao Socialismo. Mas lhe foi negado o pedido de asilo pelo então presidente Maurício Macri. O México aceitou, depois houve a mudança de presidente na Argentina e Alberto Fernandes imediatamente o aceitou o pedido de asilo. Evo Morales está extraoficialmente na Argentina como refugiado. Refugiado. E, segundo o Estatuto da ONU, de 1951, o refugiado ele goza de uma certa proteção, ele é, na verdade, um mecanismo humanitário, segundo esse Estatuto, que o protege do país que o persegue. Não é um acolhimento político, é um acolhimento, segundo a ONU, humanitário. Acontece que esse mesmo estatuto diz que não é permitido o refúgio a condenados ou acusados de crime contra a humanidade. E é aí que surgiu todo o problema entre Bolívia e Argentina. A Bolívia não o acusou formalmente de crime contra a humanidade, ainda. A acusação é em relação à sedição, abuso de autoridade e apoio ao terrorismo. São crimes graves, mas não são crimes contra a humanidade. Bem, o crime contra a humanidade seria, sim, uma prova cabal de que Evo Morales planejou um cerco a La Paz, para que a população de La Paz ficasse sem alimento e água. Isso veio à tona, foi um vídeo que caiu na rede mostrando que havia uma ordem, uma ligação telefônica de Evo Morales lá no Chile com os seus comandados na Bolívia, e Evo Morales instruindo as suas milícias a cercar La Paz. Isso já seria considerado um crime contra a humanidade, porque cercar uma cidade impedindo-a de sobreviver é, evidentemente, um crime contra a humanidade. Entretanto, a Bolívia ainda não entrou formalmente com esse pedido na ONU, com essa denúncia-crime. Pediu à Argentina apenas que o enviasse à Bolívia para, lá sim, ele responder por outros crimes. Há um mandado, portanto, de prisão. Acontece que Alberto Fernandes, o novo presidente argentino, ignorou o pedido da Bolívia. E isso quer dizer que ele não reconhece o atual governo boliviano. Preocupa e muito ao governo Bolsonaro, especialmente ao presidente Bolsonaro, que deu uma entrevista recentemente à Veja falando sobre isso. Qual a preocupação de Bolsonaro? Bem, a Argentina de Alberto Fernandes está claramente contra os governos eleitos de forma legítima do Brasil,
mas também na Bolívia, a Bolívia, por vontade popular, que derrubou o antigo regime comunista, diga-se. Pois bem, a preocupação de Bolsonaro é que, por causa desse comportamento, amanhã depois, um condenado famoso aqui no Brasil poderá gozar de asilo, gozar de refúgio no país que não respeita as leis internacionais e muito próximo a nós, aqui na fronteira. Lula, que certamente voltará para a cadeia, já pode estar pensando nesse momento na Argentina como uma opção para viver tranquilamente aqui do ladinho e tentar continuar mantendo-se na liderança, articulando a sua militância aqui no Brasil, embora hoje muito pequena, quase patética. Mas o desrespeito tem que ser levado em conta. A Argentina precisa se enquadrar. Está certo que Fernandes é comunista, está certo que Fernandes é o poste de Cristina Kirchner, está certo que Fernandes defende todos os ditadores comunistas, como, por exemplo, Nicolás Maduro, na Venezuela, e Evo Morales, na Bolívia. Tudo isso nós entendemos. Agora, ele precisa considerar que não está sozinho aqui no continente. As coisas por aqui já mudaram um bocado. Está certo, Jair Bolsonaro, nosso presidente, em contestar essas decisões puramente ideológicas do governo comunista da Argentina. Aliás, por falar em governo comunista da Argentina, a última de Alberto Fernandes é punir os produtores. Com o quê? Com o quê? Taxação. É isso aí, taxação. Bem, Bolsonaro provavelmente deve ter pensado nisso também. Não é bom criticar muito Alberto Fernandes, porque, de certo modo, ele está contribuindo, quem sabe, para a riqueza do Brasil. Porque muito investidor argentino pode, sim, daqui a pouquinho, estar investindo os seus dólares em território brasileiro. Mas que é triste, é triste. Evo Morales, todo mundo sabe, está por trás do maior tráfico de cocaína para a Europa e Estados Unidos. É ele que fornece boa parte da droga que entra na Europa, mas também para os cartéis mexicanos. Evo Morales pediu que sua militância cercasse a capital do país para que depois da fome, do desespero, o povo pedisse, enfim, a volta do cocaleiro. É um criminoso que está sendo acobertado por essa boa gente aí dos pampas argentinos. Até depois.